noite. Nós vamos ler ainda o texto do profeta Isaías, capítulo 53. Enquanto você acha aí o seu texto, já verifica também se o seu celular está no modo silencioso e nada possa impedir nesse momento de nós estarmos atentos à ministração da palavra, estarmos atentos àquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração nessa noite. O culto de ceia, a ministração da ceia do Senhor, e esse texto do profeta Isaías, capítulo 53, eu quero ler o versículo 6, 7 e depois o 11. Diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Versículo 11. E ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Amém? Eu li apenas 3 versículos de um texto que é tão profundo, e o profeta Isaías, 700 anos, mais ou menos, antes desse fato acontecer, ele já falava a respeito da morte do sacrifício de Jesus. E lendo esse texto, nós temos que trazer à nossa memória, aquilo que nós faremos hoje através da ceia, um sacrifício tão tremendo realizado por Jesus. A palavra aqui diz que todos nós andávamos desgarrados, essa palavra está difícil, como ovelhas, nós andávamos perdidos, e estávamos perdidos, e ele então levou sobre si toda a nossa culpa, todo o pecado que era e seria atribuído por cada um de nós, ele levou na cruz. E a palavra diz no versículo 11 ainda que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ele ficará satisfeito. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós imaginamos Jesus olhando, Jesus sendo sacrificado numa cruz, e ele olhando para cada um de nós e dizendo: vale a pena, todo o meu sacrifício valeu a pena por amor de cada um de nós. Então, que nós possamos refletir nesse texto, e aqui ele vai descrevendo todo o sacrifício de Jesus, vai dizendo que ele tomou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si toda aquela condenação que era sobre nós, ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O versículo 5 diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, tudo aquilo que Jesus realizou na cruz não é algo tão simples, não é algo tão banal, mas é algo que traz uma transformação e uma libertação para cada um de nós. É algo que ninguém poderia ter operado, a não ser o Senhor pelo seu sacrifício. Então, que nós possamos olhar para esse texto, olhar para essa palavra e nos sentir constrangidos por um amor tão maravilhoso, por esse amor tão grande, e ainda dizer que o fruto do seu trabalho, o seu penoso trabalho, é um sacrifício tão incomparável, foi por mim, foi por você. Nós hoje podemos ter uma vida transformada, hoje nós podemos caminhar nessa paz, que o versículo 5 diz que ele foi transpassado e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nós podemos ter paz no nosso coração, nós podemos ter essa convicção de que nós fomos então salvos, que nós podemos estar salvos quando cremos e depositamos a nossa confiança no sacrifício de Jesus. Então, que nessa noite nós possamos, assim como a mensagem da Santa Ceia traz, o desejo que nós tenhamos e sempre a nossa memória, tragamos sempre a nossa memória o que Jesus fez na cruz, nós possamos lembrar de todo esse sacrifício, de tudo aquilo que ele fez na cruz, tudo aquilo que ele realizou na cruz por cada um de nós, e manter viva essa esperança de que se ele morreu na cruz, se ele ainda realiza essa obra no nosso meio, ele ainda salva. Jesus ainda deseja alcançar, Jesus ainda transforma a vida, Jesus ainda opera milagres e maravilhas no nosso meio. E a maior transformação que ele pode realizar é a salvação das nossas almas. E através desse sacrifício que ele realizou na cruz. E hoje nós vamos estar relembrando esse sacrifício. Então, que dia após dia nós sejamos constrangidos por essa palavra e possamos exaltar e adorar ao Senhor por tão grande salvação, por algo que não é simples, mas que é tremendo, é maravilhoso e que opera uma transformação na vida que jamais outro ser, outro Deus pode operar no seu sacrifício de Jesus. Amém? Vamos colocar em pé, amados, vamos estar orando, louvando ao Senhor e já apresentando este culto diante dele, oferecendo a ele o nosso culto nessa noite. Nós somos te gratos, Pai, por tão grande sacrifício que o Senhor realizou na cruz. Senhor, nós sabemos que a morte de Jesus
O sacrifício que Ele realizou na cruz por mim e por cada um que aqui está, ó Deus, foi algo tão tremendo, algo tão maravilhoso. Nós sabemos que ninguém poderia ter feito, ninguém poderia ter sido entregue como Jesus foi, ninguém poderia sofrer o que Jesus sofreu e ser sacrificado por cada um de nós, o justo pelo injusto, aquele que não tinha nenhum pecado por nós pecadores, aquele que morreu a nossa morte, aquele que se sacrificou por cada um de nós. Pai, como somos te gratos. Senhor, hoje talvez muitos não tenham crido nessa pregação, assim como diz o profeta Isaías, mas nós que aqui estamos, nós cremos, ó Deus, nós cremos na obra de Jesus na cruz, nós cremos no teu sacrifício, Pai, nós te louvamos e nós te exaltamos neste momento, nós te exaltamos nesta noite, ó Pai, e agradecemos a Ti por tão grande salvação. Queremos Te prestar um culto de louvor, um culto de adoração, ó Deus, de reconhecimento da Tua majestade e da presença do Senhor aqui, do mover do Senhor neste lugar, que algo sobrenatural acontece quando nós nos reunimos como igreja e nós exaltamos ao Teu nome por isso, ó Deus. Em Cristo Jesus é que nós oramos. Graças a Deus, irmãos. Como a Leni falou, hoje é um culto de Santa Ceia. É um culto especial, todos são, mas esse a gente vai relembrar um pouco aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Amém? Vamos louvar, convido os irmãos para louvar conosco agora, exaltar o nome de Jesus. Os irmãos que trouxeram oferta, dízimo, fiquem à vontade. Aqui na casa do Senhor, a caixinha está aqui. Amém? Amém. Vamos louvar a Deus. Don't
Amém. Irmãos, graça e paz para todos. Estamos felizes aí pela família, né? Da Marília, do Alex, pela Luísa, que nós estamos aí conhecendo hoje. E também, né? Pelos seus filhos também, né? Que Deus possa abençoar, ministrar, né? Eu disse para a Marília, né, numa mensagem que eu falei para ela, que é cara da mãe. Mas também é do pai também, viu? É cara da mãe e do pai também, viu? Mas Deus abençoe, viu? A cada um de vocês. Vamos abrir a nossa Bíblia, querido, em 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos passar aqui para a celebração da ceia. Eu já queria convidar também o Daniel, a Leni, para estar aqui à frente, para nós podermos orarmos, né, por esses elementos. Depois nós vamos estar distribuindo, né, aos irmãos. Então, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo de número 23 até o 26, nós vamos ler. Esse é o texto que fala acerca da celebração da ceia do Senhor, e Paulo vai trazer então essas instruções acerca de como a igreja deveria realmente celebrar a ceia do Senhor de forma correta, né? Então fala assim, 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Aliás, de ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. E o 26, porque todas as vezes que comerdes desse pão e bebedes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha, né? Então nós sempre utilizamos esses dois elementos, né, na celebração da ceia: o pão, que simboliza o corpo do nosso Senhor. Usamos também o suco da uva, né? Nós sempre deixamos claro, né, que tem igreja que usa o vinho, né? Não existe proibição com relação do vinho, né? Mas é uma questão apenas de opção da nossa instituição usar, né, o suco da uva em vez do vinho, né? E aí então esse suco da uva, o vinho, simboliza o sangue do nosso Senhor que foi derramado por nós naquela cruz. Então sempre utilizamos esses dois elementos, um simbolizando o corpo, o outro simbolizando o sangue. E aí deixar bem claro também que nós precisamos sempre participar desses dois elementos, né? Até porque existe essa questão, principalmente na igreja da católica, né? Você não participa do vinho, né? Na verdade, do cálice, você só participa da hóstia. Então a Bíblia fala que nós devemos comer desse pão e beber desse cálice. Então devemos participar de ambos os elementos, né? E todas as vezes que nós participamos então da celebração da ceia, nós sempre falamos que três coisas sempre tem que ter na nossa mente. Primeiro, é como fala no versículo 26, final dele, quando fala: anunciais a morte do Senhor, né? Então, ao participarmos da ceia, tem que trazer sempre a nossa mente, a nossa memória, aquilo que realmente Cristo, né, sofreu naquela cruz, o seu sacrifício. Temos que trazer, né, a nossa mente, lembrando, né, de que realmente Jesus, ele não foi naquela cruz simplesmente por ir. Ele foi justamente porque, se não fosse ele, não existiria outra pessoa que pudesse nos substituir naquela cruz. Até porque o sacrifício exige perfeição. Nós não somos perfeitos, automaticamente Deus rejeitaria o nosso sacrifício. Mas o de Cristo, porque ele é perfeito, Deus o aceitou nesse sentido. Então nós temos que agradecer a Deus, né? Até porque ele nos substituiu naquela cruz, ele pagou o preço, né, pelo pecado, que é a morte, e nos permitiu, através do sacrifício dele, nós temos vida. Então, trazemos à memória, à nossa mente, aquilo que Jesus fez por nós, né? Segunda coisa importante, ele fala até que o Senhor venha. Então, essa aqui é uma ação contínua até que o Senhor volte, né? Então, tem igrejas que fazem todo culto tem ceia, tem igreja que toda semana tem igreja que uma vez por mês, outros só em eventos especiais, né? Mas aí fica a critério de, obviamente, cada instituição e igreja, mas o importante é que a gente faça essa ação de forma o quê? Contínua. Diferentemente do batismo, né? O batismo é um ato único, à medida que a pessoa foi batizada nas águas, né? Realmente dentro dos preceitos de Deus, seguindo as orientações bíblicas,
uma vez batizado, né, não há necessidade de você ficar se rebatizando, a não ser que o seu batismo foi realizado de uma forma errada, né, ou sem entendimento. Aí pode haver esse rebatismo, mas não é necessário ficar fazendo rebatismo a todo momento. Já nascer, não. Aqui a gente vê que é uma ação contínua. Você deve fazer até que o Senhor volte, né? Então aqui tem essa esperança, além de nós prosseguirmos com essa ação de forma contínua, tem a esperança de que o Senhor vai voltar, né? Até pelo fato de nós realizarmos isso, porque nós cremos, né, que o Senhor vai estar voltando, por isso que nós realizamos. E também tem o terceiro fator importante, a ação de comunhão, né, de saber que dentro da celebração da ceia, nós vemos o próprio Senhor, né, junto com os seus discípulos. Né, e aí por isso que nós sempre falamos que na celebração da ceia existe realmente essa simbologia da cruz, né? Porque a cruz ela mostra exatamente isso, essa relação do homem com Deus e a relação do homem com o homem. E exatamente nessa comunhão que a igreja permite por meio da ceia, nós vivenciamos isso, né? Nós vivenciamos um relacionamento com Deus na vertical, e essa relação vertical com Deus nos permite ter uma relação saudável na horizontal com as pessoas, né? Então, simbologia da cruz, simbologia também do resumo dos 2 grandes mandamentos, que é amar o Senhor teu Deus e também amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Então a gente vê que essas são instruções que Paulo traz à igreja, né, para que realmente ela venha celebrar, sempre visando, né, esses pontos que são importantes, né? Por isso que a ceia não pode ser algo apenas, muitas pessoas pensam porque é simbólico, não dá tanta importância, né? É apenas uma simbologia, né? Não dá tanta importância para esse momento, mas aqui não, aqui ela é o resumo, né, de tudo aquilo que Cristo fez por nós, a importância que esse sacrifício tem, né, e o resultado disso, né? Porque se Jesus não opera esse sacrifício a nosso favor, todos nós, infelizmente, estaríamos condenados. Não haveria mais possibilidade de salvação, não haveria mais a possibilidade de você mudar o seu estado de condenação. Então, é uma coisa importante que a todo momento a gente tem que trazer à nossa mente, à nossa memória, o que Cristo fez, a importância do seu sacrifício e o resultado que o sacrifício de Cristo traz para cada um de nós também, né? E que a gente possa, ao celebrarmos a ceia, sempre lembrarmos dessas verdades, né? Primeiro, lembre-se sempre do sacrifício de Cristo, o que Ele fez por você. Segundo, saiba que um dia Ele vai voltar, né? Como Ele prometeu, até que Ele venha, né? E terceiro, a bênção de fazer parte da mesa no qual o Senhor se faz presente. Então, para nós é um privilégio poder participar da ceia do Senhor, né? Que nós possamos sempre ter esse desejo, né, de realmente participarmos da ceia, né, do Senhor. E obviamente que tem pessoas que também não participam porque falam que não estão com a vida certa, mas na verdade, né, o fator de você saber que você não está com a vida certa, o que você tem que fazer é consertar, né? É realmente se arrepender, é procurar fazer o certo, e aí não tem o porquê de você não participar, né? Então a gente precisa sempre estar encorajando as pessoas a estarem sempre participando da celebração da ceia do Senhor, porque é um momento assim muito importante, né, para nós como cristãos, ok? Então nós vamos nesse momento estar celebrando a ceia do Senhor. Eu queria que vocês que vão participar, que vocês fiquem de pé, todos que aqui estão, né, já são cristãos, já são também batizados, né? Eu vou pedir para a Leni pegar o pão, né, o Daniel pegar o suco da uva, e nós vamos orar com esses irmãos, né? Pelo pão, que é o corpo, simboliza o corpo de Cristo, depois pelo suco da uva, que simboliza o sangue do nosso Senhor. Então vamos orar junto, né, com a Leni e depois com o Daniel. Amém? Oremos. Consagramos a Ti, Senhor, esse pão, simboliza o Teu corpo, Deus. Amém, A Jesus. palavra nos ensina que o Senhor é o pão vivo que desceu dos céus. É O verdade. sacrifício perfeito realizado na cruz, ó Deus. É verdade, Pai. Te louvamos e queremos trazer mesmo a memória nessa noite. Glória seja dada a Dessa Ti. simbologia tão santa, Pai querido, tão maravilhosa. É verdade, Tudo Pai. aquilo que o Senhor realizou por cada um de nós. É verdade, Fortaleça, Pai. Senhor, nessa noite, nos encha mais a Tua Fortaleça, presença, Senhor Deus, que nós Jesus. saímos daqui, ó Deus, regozijando, reconhecendo É o Teu verdade, sacrifício, né, tudo aquilo que o Seu amor derramado. Aleluia, pela cruz, ó Jesus. Deus. Louvado E nós seja o teu consagramos a santo Ti esse momento, Pai, com muita gratidão. Em nome santo Amém. de Cristo Jesus. Amém, Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos esse suco da uva É que verdade, representa o seu sangue vertido naquela cruz. É verdade, Jesus.
sangue que lava os nossos pecados. É verdade. Que o Senhor possa estar Isso. nos dando um discernimento do tão grande foi a tua obra naquela cruz. É verdade, Jesus. Em nosso favor. É verdade. Pai, graças te damos porque o Senhor deu seu Filho para que morresse em nosso lugar. É verdade. Para que não pereçamos, mas possamos ter a vida eterna. Amém. Contigo. Que possamos estar lembrando de todas essas coisas que venham a nos tocar nosso coração e que verdade, possamos Pai. estar aguardando ansiosamente a sua volta. Amém, que Jesus. o Senhor virá nos buscar novamente, que possamos verdade. estar eternamente junto a Ti. Sim, Em nome de Jesus. Jesus, que eu agradeço. Amém, Jesus. Então, Daniel, eles vão passar com esses elementos que você pegue, né? O pão, que simboliza o corpo do nosso Senhor, depois o suco da uva, né? E nós vamos participar juntos desse momento. Amém. Então, nós já oramos pelo pão, que simboliza o corpo do nosso Senhor, já oramos pelo suco da uva, que simboliza o sangue do nosso Senhor. Então, vamos comer e beber. Amém? Comamos e bebamos. Senhor, a sua palavra declara que todas as vezes que nós comemos desse pão e bebemos desse cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que o Senhor venha. Deus, de fato, essa é a esperança que todos nós temos como cristãos, de saber que um dia o Senhor voltará. E na sua volta, Pai, existem muitas coisas que ocorrerão, principalmente, Pai, com relação ao nosso corpo. Nós receberemos um corpo glorificado, principalmente por saber, Pai, que nós estaremos para sempre na Tua presença. Nós, ó Pai, entraremos em novos céus, em nova terra, num lugar para onde não há mais choro, não há mais lágrima, não há mais dor, não há mais sofrimento, que o último inimigo a ser vencido vai ser a morte, não haverá mais morte física. E louvamos, agradecemos ao Senhor, porque nós cremos, ó Pai, que o final de todas as coisas será para essa bendita vida que nós teremos diante do Senhor. Por isso, Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Obrigado, Senhor, por todos os teus feitos. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez na cruz, por cada um de nós. Obrigado, Pai, pelos benefícios que esse sacrifício traz para todos aqueles que creem, Pai, realmente em Ti. E que o Senhor continue a fortalecer, a ministrar, a operar, a mover no meio, Pai, realmente do Teu povo, principalmente nessa comunidade. Que o Senhor fortaleça, que o Senhor ministre, Pai, realmente sobre cada um, que o Senhor nos torne para uma comunidade firme, forte, uma comunidade que se preocupa, Pai, um com os outros, uma comunidade, Pai, que realmente desenvolve a unidade, a comunhão, Pai, diante de todos, e que o Senhor realmente prospere, que o Senhor alcance realmente vidas, ó Pai, nessa localidade. Usa a tua igreja como teu instrumento poderoso para isso, Pai. Por isso nós te louvamos, te agradecemos por tudo, pedindo ao Senhor para que o Senhor continue a trabalhar, a ministrar, Pai, sobre a vida de cada um de nós. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eu clamo e peço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Amém. Vamos abrir então a nossa Bíblia no livro de João. Nós vamos... eu não vou ler agora, até porque eu vou correr o texto, senão ele vai ficar muito extenso, né? Mas na verdade vai desde João capítulo 2, a partir do versículo de número 23, até capítulo 3, versículo de número 21, né? Então esse é o texto que nós estamos lendo. Na semana passada nós começamos a tratar esse tema acerca do novo nascimento. E aí nós dividimos esse tema em 4 partes. Primeiro, falando acerca da necessidade do novo nascimento. Segundo, falando acerca da natureza do novo nascimento. Terceiro, falando sobre a condição para o novo nascimento. E o quarto, os resultados do novo nascimento, né? Então, trabalhamos esses 2 pontos aí iniciais, falamos da necessidade do novo nascimento e por que, né, que nós precisamos nascer de novo, né? Então, nós falamos aí no primeiro ponto, né, é necessário que a gente nasça de novo justamente porque nós temos, o nosso coração tem uma inclinação, e essa inclinação aqui é contra Deus. E, obviamente, que se nós não tivermos esse novo nascer, essa inclinação vai continuar agindo nas nossas vidas e, obviamente, se você não nascer de novo,
você não vai poder realmente tirar essa inclinação, e o pior, né? Não tem como você entrar no reino de Deus. Por isso que o ponto 2 nós falamos, por que é necessário um novo nascimento? Porque sem um novo nascimento, você também não pode ver o reino e não pode entrar no reino de Deus, né? Então a gente vê a importância que existe essa questão do novo nascimento. Terceiro ponto que nós falamos, né, que realmente não adianta nós termos apenas uma fé intelectual, emocional, acerca das coisas de Deus, porque isso aqui é insuficiente para nós entrarmos no reino de Deus. E 4, né, falamos que o novo nascimento ele é importante, é necessário, porque é uma ordem, né? E Jesus fala que nós realmente precisamos, né? Importa que vocês nasçam de novo, né? Ele fala acerca disso. No segundo ponto, nós falamos acerca da natureza do novo nascimento, e aí nós, antes de falarmos acerca do novo nascer, a gente mostrou aquilo que não é novo nascimento, né? Então, o primeiro ponto que nós tratamos acerca daquilo que não é novo nascimento não equivale a ser bem-sucedido financeiramente. E aí citamos aí, né, até a própria situação de Nicodemos, que é o texto aí do capítulo 3, que fala acerca dele, né, que ele era uma pessoa bem-sucedida, mas mesmo assim, Jesus fala para ele que ele tinha que nascer de novo. Aí falamos também, o que não é novo nascimento não equivale a ter um profundo conhecimento de Deus. Então tem muitas pessoas que pensam que pelo fato de ter um profundo conhecimento acerca de Deus, ela também já é uma pessoa salva, né? Nesse sentido, né? E a gente viu o próprio Nicodemos aí, né, no versículo 3, versículo 10, né, Jesus deixando bem claro para ele. Nicodemos, na verdade, era um mestre de lei. Era uma pessoa que tinha conhecimento profundo acerca da lei de Deus, mas mesmo tendo esse profundo conhecimento, Jesus fala que ele tinha que nascer de novo, né? Porque se não nascesse, não veria o reino e não entraria. E aí até explicamos na semana passada que ver o reino, entrar no reino e nascer de novo significa ser salvo, né? Essa é a ideia. Nascer de novo significa você realmente ser um salvo. Por isso que é importante nascer de novo. Então, a terceira coisa que falamos acerca daquilo que novo nascimento não é equivalente a ser uma pessoa profundamente religiosa. E aí nós falamos, Nicodemos era uma pessoa religiosa, né? A gente vê que ele jejua, a gente vê que ele ora, a gente vai ver que ele dizima, que ele é realmente uma pessoa ortodoxa, uma pessoa que luta, né, para realmente colocar em prática aquilo que a lei falava, mas mesmo assim, ser uma pessoa profundamente religiosa, Jesus fala para ele, você tem que nascer de novo, senão você não vai ver o reino, né? E a quarta coisa, né, que o novo nascimento não equivale a ocupar um cargo de liderança na igreja. Tem pessoas que pensam porque ocupam um cargo de liderança, são salvas, né? E a gente até leu o texto, né, lá de Mateus capítulo 7, não sei se a gente leu, né, se eu comentei, mas no livro de Mateus capítulo 7, existe aquele texto que Jesus vai falar, né? Senhor, Senhor, no teu nome profetizamos, no teu nome fizemos maravilhas, no teu nome expelimos demônios. Aí a gente vê o contexto e vai ver aonde que se expele demônio, aonde que se profetiza, aonde que opera milagres. É na igreja, não é? É dentro da igreja. E Jesus vai falar, apartai-vos de mim todos vós que cometei iniquidade, porque eu não vos conheço. E obviamente que ele está falando para pessoas que supostamente são cristãs, né? Mas Jesus deixa bem claro que na visão dele essas pessoas não são. Por mais que operem coisas em nome de Jesus, aí você fala, mas pastor, mas como é que as pessoas operam coisas em nome de Jesus? É justamente por isso, é por causa do nome de Jesus, não é por causa delas, né, que as coisas ocorrem, simplesmente porque existe a promessa pela palavra, que se nós orarmos em nome dele, vamos expelir demônio, vai operar milagres e coisa parecida nesse sentido, né? Então é no nome dele que se opera isso, não é no nome da pessoa. Aí falamos também o que não é novo nascimento, não equivale a ocupar um cargo, isso aí já falei, né? 5, não equivale a ter apenas informações certas sobre a pessoa de Jesus, né? A gente vê que Nicodemos, tudo que ele fala acerca no versículo 2, realmente é uma verdade. Ele chama Jesus de mestre, ele fala que tudo aquilo que Jesus opera só podia operar porque Deus era com ele,
né? Mas mesmo tendo esse conhecimento, essas informações acerca da pessoa de Jesus, isso não quer dizer que ele é um salvo, né? E aí, por último, nós falamos também que não equivale a uma reforma moral. E aí falamos, tem pessoas, muitas pessoas decentes que nunca nasceram de novo. E isso confunde porque as pessoas às vezes estão na igreja e aí as pessoas falam, não, mas essa pessoa é certinha, ela faz coisa certinha, né? E aí pensam que pelo fator de ter assim, é livre de vício, não está envolvido com nada que é errado, a pessoa também pensa, né, que realmente é salva. Mas existem casos de pessoas que estão na igreja que de fato nunca nasceram de novo, né? Elas apenas estão na igreja, mas nunca nasceram. E aí você vai ver pelo quê? Pelos frutos você vai perceber essas ações, né? E a gente vai analisando nessa perspectiva, e Jesus ele vai trazendo realmente assim essa ideia da importância do novo nascimento. E que se a gente não nascer de novo, obviamente nós não podemos ver reino, não podemos entrar no reino e automaticamente nós não poderemos realmente sermos consideradas salvas, né? Porque todas essas qualidades, características Nicodemos tinha. E mesmo assim Jesus fala para ele que ele tinha que nascer de novo. E aí citamos, o que é o novo nascimento então? Novo nascimento significa o quê? É algo absolutamente novo, inédito, né? Que nunca existiu, né? É algo radicalmente novo. E nós sabemos que essa transformação, quem opera é o Espírito Santo, de dentro para fora. E aí, em que implica isso? Você ter um novo coração, lembrando que antes nós tínhamos um coração de pedra, né? Um coração assim que lutava contra as coisas de Deus. Agora nós temos um coração de carne, que é sensível, né, às coisas de Deus e apta realmente a obedecer. Agora nós temos uma nova mente. Lembra como era a sua mente antes da conversão? Agora você tem uma mente nova. Agora você tem um novo nome, né? Porque agora cai sobre você a pessoa de Cristo, né? Então nós somos cristãos. Você agora pertence a uma nova família, que é a família de Deus, uma nova pátria que não está aqui, né, mas está nos céus. Você começa a ter novos desejos, né? Desejos que estão relacionados àquilo que Deus quer, novos gostos, né? Novas preferências e também novos temores. Então a pessoa, quando ela realmente nasce de novo, é essa ação, é um novo nascer radical, é uma vida nova, né? É uma coisa assim que nunca existiu, mas que começa a existir. É por isso que a gente percebe que quando uma pessoa, quando ela nasce de novo, você pode perceber. Perceba que fazendo uma análise do que era antes, do que é agora, você vai ver, antes não gostava de igreja, hoje gosta. Antes odiava as coisas de Deus, agora não odeia, ama. Antes não queria saber de oração, mas agora ora. Antes não queria saber de ler Bíblia, mas agora lê. Antes não queria estar na igreja, né? Mas agora quer estar na igreja. Antes, então, você tinha uma vida totalmente assim, desraigada de Deus. Mas agora não. Esse novo nascer leva você o quê? A se voltar para Deus, né? Por isso que uma pessoa que nasce de novo, né, uma das características importantes, fundamentais, é que ela não pode permanecer eternamente apartada de Deus. Não tem como. Porque a ideia, né, dessa questão de você ficar apartado totalmente de Deus, ela vai contra aquilo que a Bíblia fala. Principalmente quando você pega o filho pródigo, você vai ver, ele não fugiu? Fugiu da casa do pai, não fugiu? Foi lá curtir a vida, não curtiu? Perdeu tudo que tinha. Mas o que acontece quando ele está lá no fundo do poço? Ele fica no fundo do poço? Não. O que ele fala? Ele lembra da casa do pai e quer voltar para a casa do pai, porque lá é melhor. Lá até os servos, né, são tratados melhor. Então ele vê que realmente no mundo, né, a forma como ele é tratado, né, é totalmente diferente do que está na casa do pai. E aí o interessante de tudo isso é que quando ele volta para a casa do pai, você vai ver, o pai trata ele como o quê? Como um filho ou como uma pessoa que não era filho? Trata como filho, né? Isso é sinal de que a pessoa realmente, quando ela nasce de novo, ela não pode permanecer, né, apartada de Deus eternamente. Não tem como permanecer assim. Por quê? Porque se ela tem a presença do Espírito sobre ela, lembrando que o novo nascer
É justamente essa ação de transformação de dentro para fora. Quem que faz isso? Espírito Santo. E a partir do que você nasce, você é morada dele. Aí a pergunta é, como é que o Espírito Santo agindo dentro de você, você vai conseguir ficar no erro de forma natural? Viver na vida, na prática do pecado de forma natural, sem nem ter o mínimo de uma consciência ferida pelo que você está fazendo. Não existe isso. Você vai reconhecer, né? Você vai ali assumir. Pode até ter aquela sensação de vergonha, de não estar, mas algo fere a sua mente, o seu coração, de uma tal forma que você não consegue permanecer naquele estado. Então aquela ação do próprio Espírito que te convence do pecado agido do dia, te leva para Deus de novo. Então você não fica longe de Deus. E é exatamente essa ação que Jesus está mostrando acerca do novo nascer, né? Então ele deixa bem claro para Nicodemos que uma pessoa só pode ver o reino de Deus, né? Ou seja, ter a vida eterna, se o Espírito Santo implantar no seu coração, né, a vida que tem origem, não aqui nessa terra, mas nos céus, né? Que Deus que coloca. Por isso a pessoa muda, ela é diferente. Aí a gente vê o que é o novo nascimento. É uma obra que é exclusiva de Deus também. É só Deus que pode operar. Outra coisa, ser o novo nascimento, é uma transformação interior realizada pelo Espírito Santo. Então é o Espírito que realiza essa mudança. E por último, é uma obra livre, soberana e misteriosa do Espírito Santo. Porque ele vai tratar aqui nesse versículo de número 8, que nós falamos na semana passada, essa ação do vento do Espírito, que você não sabe de onde vem nem para onde vai. Ele sopra. E aí a gente fica impressionado, porque Deus às vezes sopra sobre pessoas que a gente nem imaginaria que poderia realmente se converter, nascer de novo. E realmente se converte. E aí a gente vê que essa ação é independente daquilo que a pessoa faz ou deixa de fazer. Então, quando Deus age e quando o Espírito Santo sopra sobre alguém, realmente a pessoa muda. Ela é transformada literalmente, né, nesse sentido. Por isso que essa obra do novo nascimento é uma obra livre, é o Espírito Santo que faz, é soberana porque Deus tem, obviamente, controle de todas as coisas, e é misteriosa porque a gente fica surpreso, né, de ver pessoas que a gente jamais imaginaria que se converteria e se converte. E hoje são bênçãos no reino de Deus, né? Então é assim que ele age. Então nós tratamos esses dois pontos acerca da necessidade do novo nascimento e a natureza do novo nascimento. E hoje vamos falar então sobre a condição para novo nascimento e por último os resultados do novo nascimento. Então por aqui nós vamos já ter toda a certeza e a gente precisa fazer essa reflexão. Será que eu nasci de novo? Né? Será que realmente eu sou um salvo? Né? Porque isso aqui vai mostrar literalmente assim essas ações. Né? Então veja, a condição para novo nascimento. Primeiro, é preciso reconhecer os seus pecados. Né? Lembrando, né, que uma pessoa, ela, para ser regenerada, transformada, ela precisa reconhecer que é pecadora, né? Que realmente necessita de Deus. Né? E a gente vê aqui, ó, que pessoal, vamos ler esse versículo, versículo 9 até o 15, que vai falar acerca disso, né, dessa condição para o novo nascer. Olha o que fala aqui, ó, 9. Então lhe perguntou Nicodemos, capítulo 3, né, de João, versículo 9 até o 15, fala assim. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Acudiu Jesus. Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade, verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E o modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Olha só, esse texto, o versículo de número 14, né, 13 e 14, está falando sobre o evento lá no Velho Testamento, na época de Moisés. E está aqui exatamente aqui no livro de Números, vamos ler. Capítulo 21, aí você vai ver o porquê
que a condição para o novo nascer é reconhecer que você é um pecador, né? Reconhecer seus pecados, né? E a gente vai ver aqui, ó, e que a gente precisa crer em Jesus, que ele levou, né, sobre eles, né, os pecados nossos na cruz, né? Então, Números, capítulo 21, essa aqui é uma história que Jesus faz referência em João e que está aqui relacionada a esse texto aqui de Números 21. Talvez você já ouviu falar desse texto aqui, né, e apenas pensou que era apenas uma ação para cura, né? A cura física, mas ela está relacionada a isso aqui, a questão da salvação. Ele só está usando uma simbologia. Isso aqui, na verdade, é sombra daquilo que aconteceria lá no futuro, através da pessoa de Cristo. Então, veja, Números 21, a partir do 4, é a serpente de bronze que foi levantada lá no deserto. Então, vamos ver aqui o que vai falar aqui, ó. Fala assim: então partiram do monte Ó, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fácil deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpente abrasador. Lembre-se que aqui o povo está se rebelando contra a autoridade de Moisés, está se rebelando contra a pessoa de Deus, não aceita aquela situação, e eles estão reclamando justamente acerca do pão, né, que ele está falando aí, porque não tem pão, não tem água, né? Então eles estão aí questionando ao Senhor acerca disso, né? E aí o que acontece? Por causa dessa ação, né, de pecado, o que acontece? Deus então manda, no versículo 6, o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio então o povo a Moisés e disse: havemos pecados. Está vendo aqui agora, eles reconhecendo isso? Que estão admitindo que pecaram, né? Havemos pecados, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Então veja então que eles pedem para que Moisés se coloque como intercessor pelo povo, né? Para que Deus tire, né, aquela praga de lá. E aí o que acontece no 9? Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, e sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, o que acontecia? Sarava. Então veja, quem que estava mordendo o povo? A serpente, não é? E é interessante aqui nesse texto que a própria serpente que morde e mata, mas a cura da mordida de uma serpente está justamente o quê? Na própria serpente. Porque você tem que extrair o veneno dela para fazer, né, no caso assim, um antídoto para combater aquilo que mata. Não é assim? Então você veja, né? Isso aqui tem tudo a ver com aquilo que Cristo fez. Tudo aquilo. Porque veja, eles estão sofrendo aqui por causa do quê? Do pecado. Aí o que Deus faz? Manda Moisés levantar uma serpente de bronze. É uma figura justamente daquilo que está matando, né, o povo. E aí o que acontece? Ele fala, ó, quem olhar para a serpente, ou seja, ter fé naquilo que Deus está falando, olhar para aquela serpente, vai ser o quê? Curado. Na verdade aqui, fazendo uma comparação, que eu só volta aí para João, veja aí só, né? Veja que Moisés está levantando essa serpente, e todo mundo que olhasse para essa serpente, que fosse picado, seria curado. Olha a correlação agora, o capítulo 3, versículo de número 14, né? Do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, olha que vai falar, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele está se referindo ao que aqui? A crucificação de Cristo, não é? Quem deveria estar lá naquela cruz? Eu e você, né? Na verdade, aquilo ali simbolizava a cruz, simbolizava que a maldição do pecado que deveria cair sobre aquele que estava no madeiro, né? Mas o homem, infelizmente, não pode cumprir com isso. Deus então substitui. E aí o que acontece agora? Ele está falando
que aqui no 14 em João, do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja o quê? Levantado, para que todo aquele que nele crê tenha o quê? Vida eterna. E aí a gente sabe que uma pessoa, para crer no sacrifício de Cristo, obviamente que ela precisa primeiro o quê? Se arrepender. É o que aconteceu no ladrão da cruz, né? Quando ele estava morrendo do lado de Jesus, né, a gente vê bem claro que ele reconhece, não é? Ele não fala assim, ó, nós estamos aqui nessa cruz porque nós merecemos. E ele nada fez para estar aqui. E aí ele olha para Jesus, é a mesma simbologia que olhando para a serpente e fala, Senhor Jesus, quando entrares no paraíso, lembre de mim. O que Jesus fala? Hoje mesmo estará comigo que no paraíso. Então Jesus é a solução para o homem pecador. Jesus ele foi levantado para que as pessoas pudessem olhar para ele e à medida que olhe para Cristo, crê no que ele está fazendo, você pode ser salvo. É isso que significa aquela simbologia da serpente. Se você crê naquela imagem, aquela serpente que Moisés levantou no deserto, todos aqueles que foram mordidos, que estão morrendo, é a mesma ação do pecado, as pessoas no estado de pecado estão morrendo, estão sendo condenadas, mas se você olhar para a serpente e crer, você vai ser sarado. É a mesma coisa para Jesus. Se você está morrendo por causa do pecado, você está condenado. Mas se você olhar para Jesus da mesma forma, porque Ele é a solução para o homem pecador, você também será sarado, curado e salvo. É isso que ele está falando. Então a gente vê que a condição para você realmente nascer de novo é o quê? Reconhecer que você é um pecador, né? Que você necessita realmente, né? de Cristo para você poder realmente ter os seus pecados perdoados. E como acontece isso? Quando você olha para a cruz e crê nele. É isso que Jesus está falando. Literalmente. A pessoa que exerce fé nesse sentido obtém a salvação. Ou seja, nasce de novo. É a partir dali que você consegue nascer. É a partir dali que a ação do pecado, né, que até então, antes de Cristo fazer parte de uma vida da pessoa, ela continua agindo. A partir do momento que Jesus entra na vida da pessoa, é como se ele bloqueasse essas ações todas e ele conseguisse dar condição da pessoa poder realmente começar agora a cumprir aquilo que Deus quer. É exatamente isso. Por isso que ele fala que para nascer, se a pessoa não reconhecer os seus pecados e não crer no sacrifício de Cristo na cruz, não tem como nascer. É por isso que quando você olha para as autoridades religiosas, você vai ver qual é o problema das autoridades religiosas. Primeiro, eles não reconhecem os seus pecados, porque eles estão fazendo exatamente aquilo que o povo está fazendo com Moisés no deserto. Estão se levantando contra Moisés, estão se levantando contra Deus. E é o que eles estão fazendo. Mesma coisa com Jesus. Porque à medida que você se levanta contra Jesus, você não só está levantando contra ele, mas você também está indo contra o próprio Deus. É a mesma coisa, porque Jesus é Deus. Né? E aí é óbvio, se você rejeita, né, o único que pode te levar a ser salvo, você está condenado, você não tem como ser salvo. É por isso que essas autoridades religiosas, elas precisavam fazer isso aqui, reconhecer os seus pecados, mas eles não queriam reconhecer, eles achavam que estavam certos, e continuavam lutando contra o próprio Deus, que era o próprio Cristo, né? E não criam em Jesus, e não criam no sacrifício que ele fez na cruz, por causa dos nossos pecados. Então, automaticamente, assim como Moisés falou, ó, só tem uma forma do povo que foi mordido pela serpente ser curado, é olhar para a serpente e crer. Só tem uma forma de você também obter um novo nascimento e ser salvo, e entrar no reino e ver o reino. Basta você olhar para Jesus e crer, não tem outro caminho. Esse é o único caminho para você obter a salvação, se tornar, né, realmente parte dessa família de Deus, né, poder realmente fazer parte dessa nova pátria e ter essas bênçãos sobre as suas vidas. Né? Por isso que a gente vê que o propósito de ser levantado fica muito claro, explícito no versículo 15. Para que Jesus foi levantado naquela cruz? Para quê? Para poder dar vida eterna. Ou seja, para te salvar, para você nascer de novo, para você ver o reino, para você entrar no reino de Deus. É isso que ele está falando para Nicodemos. Por isso que Nicodemos precisava o quê? Reconhecer. Não adianta apenas ele chegar lá, o Senhor
É mestre, rabi, esse é um mestre. O senhor tem um conhecimento profundo, né? O que você faz, se Deus não fosse com você, né, realmente você não conseguiria fazer. Mas você sabe como Nicodemo chega lá até Jesus? Ele vai à noite. Ele está com vergonha de ir até Jesus. Ele vai no momento onde ninguém está vendo, que ninguém visse, nem reconhecesse ele. Então, é uma ação assim camuflada, né? Não, eu quero o Senhor, mas contanto que ninguém saiba que eu quero o Senhor. Quero distância. Ninguém pode estar sabendo, viu? Eu quero entrar cristão, mas que ninguém saiba que eu sou cristão. Isso não resolve. Isso não resolve. Porque você vai ver que todos aqueles que se tornaram cristãos, uma das evidências claras, né, desse novo nascer é o quê? É você não esconder a sua identidade. Não se esconde a identidade cristã. Não existe aquela coisa de você apenas... Tem muito crente que a gente fala... Não é que morreu, só desmaiou. Eu falo assim, eu desmaiei em Cristo. Né? Eu não morri. Só desmaiei um pouquinho, né? Mas não morri. Desmaiar não resolve. Você tem que morrer em Cristo, né? Literalmente. Né? É por isso que você vai ver que pessoas que realmente tomam essa ação, você vai ver, não negam a fé. Não negam. E a maior prova é quem? É esses discípulos, né? A igreja primitiva, é todos aqueles que têm essa fé genuína em Deus, não negam a fé em Deus, em Cristo. Pode ir para a cova de leão, pode ir para a fornalha de fogo, pode ser degolado, pode ser crucificado, cabeça para baixo, pode fazer qualquer coisa. Não negam. Não querem saber de negar. Por quê? Porque essa é uma evidência, não tem como. É aquilo que Pedro fala, né? Quando as autoridades religiosas falam para ele, você não pode mais falar acerca desse Cristo. Era para se calar acerca disso. Mas ele fala assim, importa obedecer a Deus do que os homens. Não tem como deixar de falar desse Cristo. E é isso mesmo, quando a pessoa nasce de novo, ela não consegue deixar de falar de Cristo. Toda oportunidade que ela for ter, ela sempre vai encontrar algum meio para inserir Cristo na vida das pessoas, de alguma maneira, né? Então, essa aqui é uma ação de condicional. Para uma pessoa realmente nascer de novo, a condição é essa. Tem que reconhecer os seus pecados, admitir que realmente é um pecador e necessita, né, realmente de um Salvador e precisa crer naquele que salva, que no caso aí é Jesus, né? Porque ele morreu por causa dos nossos pecados. É o texto que a Leni leu, né? Ele levou sobre si os nossos pecados, né? E pelas suas pisaduras nós somos o quê? Sarados. Então nós precisamos crer nessas verdades para que nós possamos obter vida eterna, ser salvo, nascer de novo, ver o reino e entrar no reino. Então essa é a condição. E os resultados do novo nascimento? Está aqui, versículo 16. João 3,16 vai falar aqui. O primeiro resultado do novo nascer é isso aqui. Então, João 3,16 é um texto bem conhecido. Todo mundo acho que até sabe de cor esse versículo que fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não morra, mas tenha o quê? Vida eterna. Então, qual é o primeiro resultado do nascimento? Livramento da condenação. Você é livre da condenação. Ele faz isso para que você não morra. Jesus, ele amou você, morreu naquela cruz para que você cresça nele, aceitasse o sacrifício para você não morrer, você não perecer, não ser condenado, para você ter vida eterna. Então ele te livra do estado de condenação. Por isso que a Bíblia fala que Jesus, quando morreu na cruz, ele pega a cédula que é contra nós e crava na cruz. É como se ele falasse assim: olha, a sua condenação agora em mim não existe mais, está cravado. Você é livre da condenação. Por isso que a gente fala, né? Todos nós nascemos já condenados. Todos, porque já nascemos pecadores. Assim como Davi fala que em pecado concebeu a minha mãe, ou seja, nós já nascemos pecadores. Então você já nasceu condenado. Só que o grande problema é, como eu falo, se você rejeitar a única solução para você ser salvo, que no caso é Cristo, o que acontece? Você simplesmente decreta seu estado de condenado. Só. Mas você já está condenado. Você só decretou quando você não aceitou Jesus. Agora, e quando eu aceito ele? Você sai desse estado de condenado para o quê?
livre e salvo. Né? Então, essa é a bênção que nós temos em Cristo. Por isso que a gente trabalhou o livro de Gálatas, a gente trabalhou muito isso, né? Que a lei, ela só mostrava o nosso estado, a nossa debilidade, a nossa situação, mas a lei mostra que o nosso estado é esse, mas tem uma solução, que é quem? Cristo. Pela lei você não pode ser salvo, mas por Cristo você pode. Então a lei mostra seu estado e fala assim, ó, vai para Cristo, porque só Ele salva. E é isso que acontece, né? Então o resultado do novo nascimento começa por aí. Você é livre da condenação, como fala no versículo 16. Segundo, versículo 16 e 18, nós temos garantia da vida eterna. Olha que bênção, fala assim, do 16 e 18, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, aqui também nós vemos que o resultado de novo nascimento, além de te livrar da condenação, também te dá garantia de vida eterna. Você já imaginou isso? Garantia de vida eterna. Que você estará vivendo eternamente na presença de Deus. Né? E isso faz total diferença para a vida do ser humano. Porque uma coisa é você viver eternamente, porque as pessoas falam, né? E a própria Escritura deixa claro. Todos nós vamos viver eternamente. Ou com Deus, ou sem Deus. Quando ele fala de garantia de vida eterna, é garantia de vida eterna com Ele. Que você vai estar com Deus. E é por isso que quando vir um juízo, Deus vai enviar os seus anjos e eles vão separar as pessoas. Vão separar aqueles que vão para a condenação eterna, aqueles que vão para a vida eterna. E aqueles que vão para a direita, ele fala, vem benditos do meu Pai. Foste fiéis no pouco, no muito te acrescentarei. Aí Deus fala assim, agora usufrui aí da vida eterna, das bênçãos que estão preparadas para você, antes mesmo da fundação do mundo. Mas aqueles que foram lançados para o lado esquerdo, aí sim, esses estão perdidos. Vão viver eternamente sim, mas longe de Deus. E esse é o pior sofrimento que existe. Talvez as pessoas pensem que o pior sofrimento é o inferno. Na verdade, não é. O pior sofrimento é você viver longe de Deus eternamente. Nunca mais você vai poder estar na sua presença. Essa é a pior tristeza que existe para a vida de um ser humano. Você está fora da presença dele eternamente. Nunca mais poder estar na presença desse Deus. Então a bênção que nós temos é justamente o quê? É a vida eterna? Sim, mas é o fator de nós estarmos na presença dele. Porque não adianta nada a vida eterna sem ter presença de Deus. Então esse é o mistério que Deus traz para nós, né? De que realmente assim nós temos essa garantia, que vamos ter vida eterna e o melhor, na presença dele. Você vai estar eternamente com Deus. Então essa é a melhor bênção que nós vamos poder ter na nossa vida. E por último, outro resultado, além de livramento da condenação, garantia de vida eterna, literalmente na presença dele, lá do versículo 18 a 21 fala, quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Ou seja, outro ponto importante acerca do resultado do novo nascimento. Deus te livra da condenação, Deus dá garantia que você vai ter vida eterna na presença dele, e o melhor, ele vai te ajudar a viver caminhando nessa luz, nesse caminho, né? Porque é exatamente isso que ele quer. Ele traz você para o reino do seu filho para quê? Para que você viva direcionado dentro desse caminho, que é caminho de luz, não é de trevas. É um caminho que realmente vai ser bênção, um caminho que vai te direcionar, um caminho que vai te livrar de toda e qualquer ação contrária
a vontade de Deus e que vai nos tornar cada dia mais semelhante a Ele, né? Então, nele as nossas obras vão ser o quê? Manifesta, porque é Deus que vai agir em nós, é Ele que vai trabalhar, é Ele que vai mover essa verdade para se tornar uma realidade nas nossas vidas e nos ajudar a vivenciar. Por isso que viver a verdade de Deus, se aproximar das obras, manifestar essas obras, significa o quê? Caminhar nessa luz, estar andando, né, nessa luz, né? Então, todas essas coisas aqui, Deus ele vai mostrando que acerca dos resultados que o novo nascimento traz na vida, né, de uma pessoa, né? Que nasceu de fato, que teve esse novo nascimento. Por isso que por aqui nós já vamos perceber literalmente se nós realmente somos ou não salvos nesse sentido. Se nós de fato nascemos ou não nascemos. De novo, se a obra do novo nascimento é uma realidade ou não nas nossas vidas, né? Então a gente precisa fazer essa análise nesse sentido, fazendo simplesmente uma reflexão interior. A começar, toda vez que eu peco, qual é a sua reação com relação ao pecado? O pecado é uma coisa que para você é normal, você não sente nada, você peca e simplesmente sua consciência fica tranquila por estar pecando, ou tem um sinal de alerta que liga dentro de você e você fica incomodado, você sabe que aquilo está errado, algo mostra para você essa verdade. Como é que fica, né, nesse ponto? Você reconhece realmente que você pecou, que você falhou, você reconhece a sua necessidade, que você precisa de Cristo, e à medida que você tem esse reconhecimento, você realmente sente essa ação de livramento de condenação, né, que você realmente nele você está livre, você não tem mais condenação, né, que você realmente de fato é um salvo, você sente essa garantia de que você vai estar um dia vivendo essa vida eterna na presença dele de forma contínua, né? Você percebe que você caminha realmente nessa luz, né, porque você anda, as obras de Deus são manifestas em você de uma tal forma que você realmente pratica a verdade, vive a verdade. Eu não estou falando aqui no sentido de perfeição. Eu não estou falando no sentido de que você vai viver de uma maneira que você nunca mais vai falhar, não é isso. Mas é no sentido de você sempre reconhecer que quando você cometeu alguma coisa errada, ou estiver tomando decisões erradas, né, você não vai ficar tranquilo. Você não vai ficar bem. Alguma coisa vai chamar sua atenção, vai constranger você e você vai ficar incomodado nesse ponto. Você observa que existe nesse novo nascimento, porque quando falou do ponto 2, né, a natureza do novo nascer, você realmente percebe realmente assim que Deus está agindo em você, que a sua forma de vida mudou. Aquele coração de pedra que era totalmente contrário com o de Deus, hoje você vê que não, é um coração de carne que está voltado a cumprir a vontade dele. As suas preferências mudaram, os seus gostos mudaram, os seus desejos mudaram, a sua forma de ver as coisas de Deus mudaram, né? Você percebe que houve uma transformação interior dentro de você. Aí você faz uma análise, realmente antes eu não era assim mesmo, agora sim, eu sou, né? Você percebe que a ação soberana de Deus agiu sobre você de uma tal forma que nem mesmo você entende o porquê que Deus te salvou, porque você olha para você e fala, mas eu sou falho, eu sou pecador, eu faço coisas que muitas vezes não agradam a Deus, mas você reconhece, você admite, você faz aquilo que aquele publicano, né? O fariseu lá daquela história da parábola do fariseu e do publicano, que o fariseu falava, eu jejuo 2 vezes por semana, dou meu dízimo, menos só que nem esse publicano pecador. O publicano não queria nem falar muito com Deus, ele fala, Senhor, me perdoe porque eu sou um pecador, e batia com essa mão no peito, reconhecendo e admitindo. Acontece isso com você? Então, todas essas ações assim, reunidas, elas mostram literalmente se realmente nós nascemos de novo. Agora, se nós não sentimos nada quando pecamos, se nós não temos desejo de viver essa verdade, se a gente continua sendo aquilo que a gente sempre foi, né, a gente não percebe mudança nenhuma. Meu desejo com relação a Deus continua a mesma coisa, né? Você não mudou, você não teve um antes e um depois. Você não tem esse prazer de estar, né, realmente assim, servindo a Ele, esse desejo no seu coração. Você não percebe que tem mudança nenhuma
na sua vida. Aí é algo perigoso, né? Porque a ação do novo nascer, ela traz mudança sobre a vida da pessoa, né? E como eu já falei, não é uma mudança no sentido de você ser perfeito, mas é uma mudança, né, de sentimento, de perspectiva, de realidade acerca do reino, né, de prioridades, né? Então todas essas coisas a gente precisa fazer uma análise e observar de forma profunda e não ser enganado por aquilo que a gente falou que não é novo nascimento. Não ficar pensando, eu vou na igreja, então já sou um salvo. Não quer dizer nada ir para a igreja, né? Eu tenho um conhecimento profundo acerca de Deus. Satanás também tem. Os demônios também têm. Né? Então você vai ver que Satanás, quando vai combater Jesus no deserto para tentá-lo, o que ele usa? Só a palavra. Ele está usando a palavra, ele conhece a palavra de Deus. Ele vai tentar Eva, o que ele usa? A própria palavra. Jogando o mandamento, mas invertido. Ele conhece. Os demônios também conhecem e tremem, né? Então, conhecer não quer dizer nada nesse ponto, né? Então, deve haver uma mudança literalmente interior. E é por isso que a gente precisa tomar esses cuidados, porque hoje, infelizmente, as pessoas pensam que por exercer essas coisas que nós falamos acerca do que não é novo nascimento, as pessoas pensam que são salvas. E elas não demonstram isso, os frutos não demonstram esse novo nascer. Então, a gente precisa fazer realmente uma análise, até porque esse assunto acerca do novo nascer, ele é sério. Porque Jesus está falando claro aí, né? Vamos ler de novo. Capítulo 3, ele está falando aí, ó, versículo 3, versículo 5 e versículo 7. E lembrando, ele está falando para uma pessoa religiosa. Ele não está falando que uma pessoa que não era religiosa, como nós citamos na mensagem anterior, né? Ele não está pegando aquela mulher lá de Samaria, que já era o 5º casamento, ela já tinha casado 5 vezes, e a pessoa que ela estava não era o marido dela, né? Então ele não está chegando lá, você precisa, né? Porque você realmente é pecadora mesmo, né? Não, ele está falando para um religioso, para alguém que está na igreja, que ensina, né? E ele fala o 3, a isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 5, respondeu a Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água do Espírito, que é a mesma coisa, não pode entrar no reino de Deus. E versículo 7, não te admire de eu te dizer para quem? Para Nicodemos, né, que viu uma vida assim, importa-vos nascer de novo. Então veja que o tema ele é sério mesmo, porque o tema envolve a nossa salvação e o nosso destino final, né? E Jesus deixa claro para Nicodemos, fala para ele que ele precisa nascer de novo, tem que nascer. Se você não nascer, você não vai ver o reino. Se você não nascer, você não entrará nele. E se você não nascer de novo, você não é um salvo. Essa é a ideia, né? Então Jesus fala, você tem que nascer de novo. Aí ele fala, nascer de como? Da água do Espírito. Ou seja, da palavra e da ação do Espírito Santo sobre a vida da pessoa. Porque é ele que vai convencer, ele que move, ele que age, é ele que faz essa transformação interior, né? Então precisa dessa ação. Então, ter uma vida religiosa não significa ser salvo. Não significa. E como nós falamos na semana passada, se você olhar para a pessoa religiosa, os fariseus eram religiosos. Todos eles. Mas o que Jesus fala acerca dos fariseus? Fala claramente. Vocês lançam fardo pesado sobre as pessoas, e no qual nem vocês mesmos conseguem suportar. Não deixe os outros entrar, né, porque eles também não entram, né? Então Jesus fala, vocês não entram e nem deixam os outros entrar no reino. Então isso mostra, Jesus deixa claro que eles não eram o quê? Não eram salvos, mesmo tendo uma vida religiosa dessa forma. Então a gente precisa fazer essa análise e ver como é a nossa vida nesse sentido, e como essas ações de Deus movem na nossa vida, no nosso dia a dia, como nós nos lidamos com isso, né? Então, por isso que é importante a gente fazer essa análise e ver se realmente nós somos pessoas que reconhecem o pecado, se nós realmente cremos em Jesus,
se realmente há uma mudança interior, se os nossos desejos, nossas vontades, nossos gostos, nossas preferências realmente mudaram, prioridades. Porque se nada mudou nisso, é sinal de que você continua ainda um religioso. E como eu falei, não morreu ainda, só desmaiou em Cristo. E está cheio de gente desmaiada, né? Em Cristo. O próprio pastor Luciano mesmo, ele comentava, né? Ele já havia já de muito tempo, desde da adolescência dele, de jovem, sempre frequentou a igreja. Sempre. Né? E aí ele fala mesmo, que ele falava que ia para a igreja, assistia, participava dos cultos, fazia tudo. Mas ele fala que ele só foi nascer mesmo quando estava aqui no Japão. Depois de muitos anos. E é o que acontece com muitos. Né? Muitos estão na igreja, muitos e muitos anos. E na verdade nunca nasceram de novo. Por isso que você vai ver que tem pessoas que se chocam, né? Com pessoas, né, não, mas ele era líder, ele era do conselho, ele era do louvor, ele fazia tanta coisa. E aí vê que a pessoa, ela então hoje não quer saber mais de Deus. Aí você fala assim, ó, tá vendo? Perdeu a salvação. Na verdade não perdeu, nunca foi salvo. Entende? Nunca foi salvo. Esse é o ponto. Porque se fosse salvo, ele não ia permanecer nesse estado. Ele voltaria. E isso confunde, por isso tem muito crente que pensa que perde salvação. Porque vê, não, mas ele foi batizado, ele foi lá na frente, ele aceitou Jesus, ele fez isso, fez aquilo, mas hoje não está mais na igreja. Aí fala, tá vendo? Perdeu a salvação, não perde salvação. Na verdade, nunca foi salvo. É isso que Jesus está falando aqui para Nicodemos. Você pode estar vivendo aqui como Nicodemos, religioso, vai para a igreja, está no templo, ensina, tem cargo de liderança, tem posição financeira, né? Tem influência, tem tudo. Mas Jesus fala, se tu não nascer de novo, tu não vai ver o reino. Então você não é um salvo. Né? Então a coisa é séria. Por isso que a gente deve sempre pedir ao Senhor, né? Para que Ele mude o nosso conceito acerca de salvação. Que Deus nos ajude, né? Realmente fazer essa análise pessoal, para que a gente não viva uma vida com Deus enganado e enganando a si mesmo. Né? Mas que a gente ore, clame ao Senhor, e que Deus nos ajude a realmente a reconhecer essas verdades, né? E realmente pedir a Ele para que Ele realmente mova no nosso coração e mude tudo aquilo que é contrário àquilo que realmente Ele não quer. Né? Então que Deus nos ajude nesse sentido. Né? Vamos orar, clamar ao Senhor por isso. Né? Pai, em nome de Jesus.